Estamos começando mais um Em Revista e eu estou aqui já extasiado, Marcelo Nassa, com o seu último clipe. Você tem razão, eu gosto muito. O canal do Marcelo tá bombando, HDH, vamos lá se inscrever, gente, que esse programa é o melhor, é demais. E aqui com os meus convidados de hoje para a gente falar sobre o quê? Ufologia. Então, portanto, o pau vai quebrar, porque tem quem acredita, tem quem não acredita, tem quem é mais do que especialista, tem quem fica em cima do muro também. Temos aqui um jornalista especialista no assunto, mas ele vai esclarecer se ele realmente fica em cima do muro. O Em Revista está começando. Uma história recente que acabou se tornando um local envolto de mistérios e muitas histórias. Tudo isso em função de pedras que podem ser encontradas por ali e que formam círculos concêntricos que chegam a ter 5 metros de altura. Pesquisadores de diversos locais já dedicaram anos de estudos para entender melhor a origem destas pedras. Muitas pesquisas conseguiram identificar os períodos da história no qual as pedras teriam se formado. Algumas daquelas formações chegam a datar mais de 3.000 anos antes de Cristo, e ao longo dos séculos seguintes elas foram passando por uma série de modificações até chegar ao formato e à disposição que podem ser encontradas agora. Vamos falar mais disso no Em Revista de hoje com os nossos convidados, com o ufólogo mais famoso do Brasil, Edson Boaventura Júnior, o ufólogo do caso ET de Varginha, fundador do Grupo Ufológico do Guarujá e atual presidente desta importante instituição ufológica, e é bacharel em teologia com pós-ensino religioso também, e hoje ocupa o cargo de gerência no Banco do Brasil. Silvio de Freitas, do canal Verdade Oculta, e Jefferson Martinho, jornalista caçador de OVNIs, ele que estuda UFOs e observa UFOs por todo o país. Martinho ainda conta que a Força Aérea Brasileira possui inúmeros relatórios secretos sobre ocorrência em objetos em território nacional. Em 1996, o jornalista montou o primeiro site sobre ufologia do país, o portal Vigília, onde fornece fotos, relatos de casos, eventos, notícias sobre o tema. No Em Revista de hoje, Ufologia com EV Sobral. Então, eu estou aqui com os meus amigos Silvio de Freitas. Quanto tempo, Silvio? Tá melhor, Silvio? Saúde tá boa? Estou me tratando aí, meu querido. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, líder de audiência, viu? Obrigadão. Olha, semana passada a gente ficou na frente da Band, na frente da Rede TV, foi uma audiência maravilhosa, com aquele quebra-pau entre os religiosos, entre os padres, porque o tema do programa foi falsos profetas, né, em cima de tudo que vem acontecendo. Então o pau quebrou, gente. Mas tenho aqui também o Jefferson Martinho, que é um jornalista, que é especializado no assunto, e eu te agradeço de te conhecer pessoalmente, você está aqui presente hoje, viu, Jefferson? Ive, eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui falando contigo no teu programa, trazendo a experiência que a gente tem lá no portal Vigília na internet a respeito de ufologia. E o Edson, Edson Boaventura, que eu não vejo há tanto tempo. Você está mais jovem, Edson. O que aconteceu? Foi abduzido, voltou melhor? Me dá essa fórmula. Eu acho que é a pandemia, né? A gente fica dentro de casa, né? Só comendo melhor. Então aí vai rejuvenescendo, né? Mas não é todo eu estava mundo. com saudade. Eu estava com saudade de você aí. A gente fez uns programas no passado aí bem legais, né? Eu, na semana passada, quer dizer, mais precisamente no último domingo, participei de umas palestras maravilhosas, que foi muito bacana mesmo. Esse programa está indo hoje ao ar, quarta-feira, então eu estou já falando pós-gravação, né? Então, portanto, no domingo passado, o Silvio me convidou para essas palestras do povo ligado à nova ordem, né, Silvio? E que foi muito legal, Silvio, muito bacana participar. Silvio, o que é Nova Ordem? A Nova Ordem Mundial é um grupo de pessoas extremamente poderosas financeiramente que querem controlar o mundo. Já controlam, né, de certa forma, mas que têm um poder sobre as decisões dos países, têm um poder gigante sobre o que nós comemos, o que nós respiramos, enfim. A Nova Ordem Mundial é uma coisa que se tenta impor de um controle com um único líder, com uma única religião, e é isso que nós, lá do Verdade Oculta, acreditamos e
e esperamos que nunca aconteça, mas está muito próximo disso, viu, Iver? Entendi. Mas assim, eles são muito radicais, né? Como os movimentos de ateus, não são? Não, é um grupo que vive nas sombras, né? Eles trabalham nas sombras. Você só descobre o nome de alguns por conta de suas ações e etc. Mas é um grupo que trabalha nas sombras, ou seja, e o objetivo deles, que está se concretizando ao decorrer do tempo, é a redução populacional. Iver. A redução populacional é a menina dos olhos deles nesse momento. Entendi, entendi. Você, pessoalmente, acredita que possa existir vida extraterrena? Olha, Evê, da forma que é desenhado, da forma que é feito, eu não acredito. Da maneira que é feito hoje, eu não tenho absolutamente nenhuma fé nesse aspecto. O que eu acredito são em dimensões paralelas, né? Que exista vida paralelamente correndo junto com a gente. Isso a própria física quântica explica. É nisso que eu acredito, mas não é uma coisa que eu me empenho em estudar e entender. É uma coisa pessoal que eu leio a respeito e acho interessante essa teoria mais do que aquela nave redonda que chega com um ET com a cabeça grande. Isso aí para mim não vira, viu, Iver? Agora, eu tenho do Edson Boaventura uma vasta trajetória, que começou nos anos 80, não é isso, Edson? Salvo engano, foi... Isso, 1981. Então, no início mesmo dos anos 80. Por que Isso. você começou a estudar, iniciou esse processo? Porque eu tive um avistamento de um objeto voador não identificado, juntamente com a minha mãe, com o meu irmão, isso no Guarujá, e várias pessoas também viram esse objeto em 1981. Era um objeto comprido, alaranjado, e que soltou 16 objetos menores por baixo dele, e cada dois ia para uma determinada parte do Guarujá. Ali. Alguns foram para uma serra, outros foram em direção ao mar. E aí o que acontece? Depois desse avistamento, que inclusive foi noticiado nos jornais, a gente começou a procurar respostas do que seria aquela visão, aquele fenômeno. E na ufologia nós encontramos a resposta, que se tratava de OVNIs, objetos voadores não identificados. E aí nós passamos a tratar esse fenômeno, estudá-lo com metodologia científica, né? E fomos agregando pessoas também, da ciência também, para poder analisar dentro de cada área esse fenômeno complexo aí que é a ufologia. Inclusive o Silvio estava falando que não acredita, mas ele acredita em dimensões, né? Uma das teorias da onde esses seres viriam seria a teoria de dimensões, de outras dimensões. Né? Nós temos a teoria extraterrestre, intraterrestre, viajantes do futuro e também que esses seres viriam aí de outras dimensões. Mas você, então, crê que essa é uma possibilidade? Não tenho dúvida de que o fenômeno ufológico ele é real, porque eu me embaso não só na minha experiência, que eu não vi só essa vez, teve outras vezes, já cheguei a fotografar, filmar o fenômeno em vigílias também, mas eu acredito mais na parte concreta do fenômeno, ou seja, metamateriais que são adquiridos de OVNIs. Por exemplo, a gente estudou profundamente, ainda estamos estudando, inclusive, com a ajuda da USP, um metamaterial de um objeto que explodiu em Ubatuba em setembro de 1957 e foi dado como um material muito puro, né? Em alto grau de pureza de magnésio. Fora isso, a gente tem documentos, por exemplo, oficiais da Força Aérea, como esse aqui, ó, e esses documentos, eles comprovam que os militares de vários países e vários governos se interessam por esse fenômeno. Eles não compreendem, não sabem o que é, mas são assunto de segurança nacional. Fora isso, tem radarização, tem pilotos experimentados que já viram
esse tipo de fenômeno. Tem presidentes que também já tiveram alguns avistamentos, ou seja, personalidades, padres, por exemplo, que já viram o fenômeno ufológico, e então que não teriam nenhum indício de inventar uma história dessa, ou seja, eles tiveram experiências com algum fenômeno estranho, né, que hoje é estudado cientificamente pela ufologia. Mas quando eu te perguntei de ser uma possibilidade, é porque o Silvio tinha falado sobre outras dimensões. Então é isso que eu te perguntei, na verdade, porque eu sei que como você pensa a respeito desse assunto, né? Embora que muita gente dos telespectadores, muitos dos telespectadores, muita gente que está aí nos assistindo pode não conhecer o seu trabalho, né? Mas quem gosta de Certo? ufologia com certeza conhece, né? Quem se Com interessa certeza. e estuda e lê. O que eu te perguntei, e eu gostaria que você fosse objetivo nisso, você acha que a possibilidade de outras dimensões nos enviarem essas luzes, essas figuras que as pessoas veem, de abduzirem pessoas, seria para outras dimensões, algo que representaria numa porcentagem 50% pelo menos de possibilidade? Não, eu dividiria, eu colocaria em outras dimensões, vamos dizer assim, com uns 30% de possibilidade. Mas é uma teoria, é uma hipótese que tem que ser melhor estudada. Por que eu falo isso? Porque em alguns casos ufológicos já foram vistos luzes saindo do que eles chamam de espécie de portais, né? E quando a gente pensa em dimensões paralelas, para explicar e exemplificar melhor, imagina uma cebola que tem várias camadas. Então, em alguns momentos, essas camadas poderiam ter uma intersecção e aí esse mundo de uma determinada camada fazer contato com outro mundo. Alguns teóricos falam que poderia ser os buracos negros, né, ou buracos brancos aí que abririam esses portais e aí, por algumas condições que a gente também não compreende, esses seres viriam aí de alguns lugares, de outras dimensões ou de outros planetas, e aí chegariam aqui no nosso planeta Terra para fazer experiências, enfim, para fazer abduções, implantes, coletar animais, mutilações de animais, também experiências genéticas, uma série de fatores aí e de objetivos que essas criaturas têm. E o que a gente tem percebido também é que há uma grande variedade de seres que nos visitam. E por isso que também os objetivos deles são diferenciados, porque a gente pode estar recebendo esses tripulantes dos OVNIs de várias partes. E, Jefferson Martinho, você, afinal de contas, que pesquisa há tantos anos, tem até um portal, não é isso? Tem um site, não é? O portal Vigília é o mais antigo portal de ufologia na internet brasileira, E aí eu fico desde sabendo, 96. pois é, eu fico sabendo que você não acredita totalmente, eu não entendi. Não, eu não acredito totalmente. Eu acho que é mais complexo que isso. Aliás, eu vou apimentar um pouquinho aqui, porque tem uma outra hipótese que ninguém colocou aqui nesse papo, que são os viajantes do tempo, por exemplo. São possibilidades da ufologia. É um erro comum em acreditar que a ufologia lida com a hipótese extraterrestre exclusivamente. A ufologia estuda um fenômeno que é bastante objetivo, que é o fenômeno UFO, que tem rastros desde a antiguidade. Tem registros dele, todas as formas que a humanidade criou para registrar, da escrita antiga, cuneiforme aos egípcios, às pinturas antigas, à Idade Média, até os tempos atuais, agora com a picardia de você poder ter detecção de radar, ao mesmo tempo que você tem piloto observando, você tem registros múltiplos disso. Agora, as hipóteses, a gente ainda não conseguiu fechar nenhuma. Quando a gente fala, quando o Edson fala, olha, nós temos vários tipos de seres e tal, todas essas falas, elas estão muito ligadas, e isso é importante que a gente coloque, cada vez que a gente discute ufologia, a um histórico muito complexo e muito antigo de vivências, de catálogo, de casuística. Isso é a partir da observação empírica, né? É a coleta de dados ao longo do tempo.
Mas isso torna, talvez, a hipótese, né, como mais aceita, a partir do estudo desta casuística, de múltiplas testemunhas, múltiplos registros, múltiplos relatos, torna mais evidente a hipótese extraterrestre, como a gente chama. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, descartar, como o próprio Silvio colocou, a hipótese de universos paralelos, de dimensões paralelas. A ciência gosta de chamar de universos paralelos, né? Ainda está engatinhando nisso por conta da física quântica. A gente não entende nada das estranhezas da ciência. Eu dizia, há uma corrente científica que diz que com cálculos que você pode colocar o seu carro na garagem num dia e no dia seguinte ele aparecer na China. Isso pode acontecer, é uma chance em 1 trilhão disso acontecer naturalmente. Mas você conhece algum caso? Você conhece um caso ou mais de que isso tenha acontecido? Não, gente, mesmo porque quando esses casos aparecem, eles entram para o campo da anedota, Ive. Ele entra para o campo de, não sei, ele vira mais uma lenda da ufologia, ou de outro campo do conhecimento, mas, em geral, a ufologia acaba captando todas essas histórias, porque elas são muito ligadas a essa coisa do mistério, do diferente, né? do fora do normal que a gente está habituado. Mas você tem, por exemplo, a possibilidade de que estes seres que são relatados ao longo da história, são muitos relatos, serem visitantes, sermos nós mesmos nos visitando a partir de uma posição no futuro, que interagem muito pouco, não se deixam claramente não detectados, mas claramente definidos, porque talvez interfiram, né, no futuro da própria humanidade. Então, assim, a teoria extraterrestre ela é a mais aceita, é a mais comumente abordada no campo da ufologia, por uma questão de acúmulo de conhecimento, né, a partir da casuística. Mas há outras hipóteses que a gente precisa trabalhar, certamente. Bom, você, dentro do seu seio familiar, no seu meio jornalístico, dos seus amigos, até porque, como você mesmo disse, né, é o portal mais tradicional, né, mais antigo, né, ligado a esse assunto. Alguém na tua família te viu como louco no início? Como é que ele vai se dedicar a isso? Dentre os seus amigos, isso acontece ainda? Você sente um descrédito do teu trabalho por algumas pessoas próximas? Não, hoje em dia, assim, no começo tinha aquela coisa da brincadeira e tal, mas a gente tem uma abordagem muito séria, muito objetiva, né, que acaba diminuindo, né, diminuindo muito esse efeito da chacota e tudo mais. A ufologia, hoje, ela ainda é muito melhor tratada do que foi no passado. Acho que o Edson pode aí, atestar o que eu estou falando, porque era muito mais comum esse assunto ser motivo de piada, de chacota, alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, assim, as pessoas tendem a levar com muito mais seriedade, até porque elas estão começando a se habituar a ver no noticiário, nos documentos oficiais. A gente falava um pouco antes de entrar aqui no programa, discutindo aí as novidades da ufologia. Os Estados Unidos acaba de oficializar, neste momento, né, um departamento, uma força-tarefa oficial. A gente já sabia que existia, ela não era oficial, mas agora ele escancarou, está lá o comunicado, né, dentro do site do Departamento de Defesa, é uma força-tarefa específica para investigar OVNIs, né, mas inclusive tentando superar o estigma do termo UFO lá para eles. Agora eles estão chamando de UAP, de objetos aéreos não identificados, que é um pouquinho diferente do UFO, né, do Unidentified Flying Object. Eu não tiro o flying de voador para aéreo, né? Fenômeno aéreo não identificado. Então, é oficial, está lá no site. O Japão acabou recentemente falando sobre uma estratégia, caso se deparem com OVNIs, como é que eles vão reagir. Então, isso tudo, os governos indicando, olha, tem um fenômeno real e ele precisa ser estudado. Nós precisamos discutir esse fenômeno. Tá aí, é um elefante no meio da sala. Vamos falar sobre ele? Então, a gente tem uma série aqui na Rede Brasil, que nós passamos às sextas-feiras, que é uma série também bastante conhecida, é um clássico, né? Que é Os Invasores. Edson Boaventura, me diga uma coisa. E vem com B também, aí já foi, né? Ainda fizemos uma live junto com o Edson, um grande abraço para você, que é um dos maiores médiums de São Paulo, né? Independente, eu costumo dizer que independente de acreditar ou não, a gente acredita na integridade das pessoas, né? É como eu digo a vocês que vocês são pessoas que eu considero e que confio na integridade, independente de crer ou não. Mas, Edson, me diga uma coisa, você crê que isso possa acontecer,
que a gente possa estar convivendo e, de repente, um dos câmeras, alguém da produção que eu conviva, ou alguém da minha família, sem eu perceber, acabou sendo um ser extraterrestre que eu passo a conviver e eu não sei. Isso existe, segundo os estudos que você fez? Teoricamente, sim. Existem, inclusive, casos antigos, da década de 50, que eles já falavam a respeito desses seres, né, habitando já no meio da gente, aí andando como uma pessoa normal. Mas nunca ninguém conseguiu provar alguma coisa desse nível, né? Na verdade, eu particularmente acredito pouco provável essa hipótese deles estarem aí andando normalmente, se camuflando no meio da nossa população. Mesmo porque o que a gente tem observado ao longo de mais de 50 anos de pesquisas é que eles vêm aqui, pousam e abduzem, às vezes, as pessoas, fazem o que tem que fazer, larga a pessoa de novo e vão embora. Entendeu? Ou pegam algum tipo de animal ou algum tipo de vegetal e vão embora. Eles não têm interesse, porque imagina só um ser de outro planeta, sei lá, estando no meio da gente aqui e, de repente, alguém descobre que ele é um ser extraterrestre. Então, todo mundo da ciência vai querer pegar essa pessoa, dissecar, ver como é que é por dentro, se tem dois corações, né, se é um pouco diferente ou não. Então, seria meio complicado. Eu acho que esses seres, eles não se exporiam dessa forma. Tanto é que, às vezes, a gente vê em algumas casuísticas criaturas como se fossem robôs biológicos cumprindo algumas funções. Por exemplo, no caso de Varginha, que é um clássico nosso, né? Tenho até a cabeça aqui do ET de Varginha, né? Que foi o Nossa, Jamil achei muito Villanova legal, que Edson. fez. Quem que Muito fez? legal, né? Quem que fez? Foi o Jamil Villanova, que é o vice-presidente do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, que é o grupo que eu presido. E aí, o ET de Varginha também, ele é considerado um web, né? Uma entidade biológica extraterrestre, mas é como se fosse um macaquinho do ET, ou seja, uma criatura, um robô biológico que cumpria determinadas funções. Por isso que ele foi pego e não os seres que pilotavam aquele objeto voador não identificado que passou lá em Varginha. E sobre Varginha ainda, Varginha vai fazer 25 anos agora, em janeiro do ano que vem, 2021. Então, muitos militares provavelmente vão começar a falar mais a respeito do que aconteceu lá, porque 25 anos, alguns documentos foram classificados, e então, passados esses 25 anos, eles podem vir à tona. Então, a gente já está engatilhado aí com algumas testemunhas chaves, inclusive militares que participaram da captura dessa criatura lá em Varginha, que vão estar falando a respeito dos detalhes de como que foi feito isso. É lógico, para se chegar a uma conclusão que o ser de Varginha é uma criatura extraterrestre, você teria que fazer aí, sei lá, um exame de DNA, alguma coisa. E isso provavelmente pode ter sido feito lá na Unicamp, mas nós, simples mortais aqui, não teremos acesso a esse material. Os militares, na época, fizeram um negócio bem feito para acobertar esse assunto, né? E principalmente o caso de Varginha. Fora o caso de Varginha, a gente tem aí na ufologia brasileira vários casos clássicos, por exemplo, o caso de maio de 86, que foram mais de 21 objetos que foram perseguidos pela Força Aérea Brasileira, foram detectados no radar. Nós temos a Operação Prato, no norte do país, onde foram fotografados mais de 500 fotografias, filmes Super 8 colorido, preto e branco, feito pelos militares do 1º Comar, que é o 1º Comando Aéreo do Pará. Inclusive, eu cheguei a fazer até um livro, que é esse livro aqui, OVNIs, Arquivos Militares, onde eu trago alguns desses documentos militares, são dossiês, croquis, que mostram, inclusive, marcas de pouso dos OVNIs, porque quando eles pousam também,
ficam aquelas evidências. E isso, analisado dentro de uma metodologia científica, o que você vai encontrar lá? A esterilidade do solo, às vezes você encontra a superadubação do solo. Tem casos na Argentina, por exemplo, que os cogumelos cresceram, ficaram gigantes, né? No caso, o campo do objeto ou algum tipo de substância causou uma alteração forte ali no solo e na vegetação. Às vezes encontra radioatividade, vitrificação do solo, né? O solo, o calor é tão intenso que vitrifica, fica uma espécie de vidro, né? Qualquer terreno ali arenoso que tenha. Substâncias, né, oleosas diferentes. No caso, por exemplo, do ataque de chupacabras, né, que em 1996, 97, né, mas na década de 90, houve vários ataques. Nos animais atacados, as cabras ou as aves, até seres humanos foram atacados, às vezes se encontravam substâncias desconhecidas dentro das feridas, né, daquelas marcas que ficavam por onde essas criaturas aí drenavam parte do sangue e líquidos corporais dessas vítimas, né? Então, é um fenômeno muito interessante. O Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador especialista em chupacabras, ele é professor também de universidade. Ele chegou a fazer um livro chamado Olhos de Dragão, muito interessante, dentro de metodologia científica, onde mostra que alguma coisa muito insólita, muito inusitada está ocorrendo no nosso planeta, né? Quem deu esse nome? Desde que o mundo é mundo. Quem deu esse nome, chupacabra? Aí foi o pessoal lá de Porto Rico, né? Porto Rico, porque onde começou o fenômeno, começaram, né, a acontecer lá. Mas em espanhol seria chupacabra, é isso? É chupacabra. Mas é engraçado. Vocês hão de convir comigo que eu não posso deixar de rir, porque você fica imaginando, né? Assim, e no Brasil? Vai te pegar, né? Viu? Então, e no Brasil, a gente tem a Operação Prato, né? Que ficou conhecida pelos ribeirinhos lá da Amazônia como chupa-chupa. Porque é pior esse nome aí, né? É pior ainda. É pior. Eu conheço alguns chupa-chupas, mas não são... Eu acho que não são alienígenas. Como a gente está falando, né? Viu, EV? Então, e por que era chupa-chupa? Porque os objetos jogavam foco de luz nas pessoas, naquelas populações, e atingia geralmente a mulher aqui acima do peito e os homens no pescoço, e ficavam como se fossem agulhadas, e depois a pele descamava, e por ali eram retirados alguma parte líquida, né, do sangue, vem alguma aqui, parte mole, né? Espera que está passando aqui, Kleber, vem também. O Kleber Leite, que apresenta o nosso programa da noite, o Billy, que está estreando no domingo, e a gente vai para o intervalo agora. A gente vai para o intervalo, fica mais para cá, ó. A gente vai para o intervalo agora, tira a máscara. Deixa de ser hipócrita, tira a máscara. Senão ninguém vai te ver, tá mais magro, cabelinho cortado, tá galã. Passando fome. Kleber, você acredita em disco voador? Rapaz, é um tema interessante, mas eu acredito. Eu acredito, sabe por quê? Porque é o seguinte, você imagina o seguinte, se o universo tem bilhões de planetas, você acha que só nós, os pezinhos vermelhos aqui da Terra, que ia existir nesse universo todo? Então eu acredito. E você, Billy? Se eu falar que acredito, eu estou mentindo. Mas eu tenho uma amiga minha em Brasília, que ela estuda isso, ela conversa com essa terrestre, é um negócio muito... Então, a gente agora, o assunto agora aqui, estamos indo para o intervalo, né? Mas era sobre o chupacabra e o chupa-chupa. E vocês acreditam? Não responde agora. Depois a gente vai saber. Eu quero que cada um responda no seu programa. A gente vai... Eu estou brincando, o assunto é sério. Mas eu quero saber do Silvio, que o Silvio de Freitas... Ele, que é do canal Verdade Oculta, né, junto com o B. Sodré, ele já não acredita em praticamente nada. Então, eu quero ouvir a opinião dele de tudo que ele ouviu até agora. Nem sei. Chupa-chupa a gente acredita, que a gente sabe que existe. Mas não sei se é alienígena. Sacolé que a gente... Sacolé. A gente já volta. Valeu, gente.